Galera, beleza? Perguntas e respostas hoje aqui no Clube do Pintacilgo. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue dar uma dinâmica aí, porque são muitas questões aqui que mandaram para nós. Então nós vamos fazer isso em dois blocos, tá? Eu vou fazer o primeiro bloco agora, a metade das perguntas, e depois a gente faz o segundo bloco. Daí o pessoal pode assistir um bloco, depois assistir o próximo e fica mais suave, né? Não fica um vídeo tão comprido, tá? Então vamos lá. Começar aqui com a pergunta do Ilbis César, de Betim, Minas Gerais. E o cara sabe pra caramba, manja muito, o cara é fera. Por que na mutação pastel, cruzamentos sucessivos, né, entre pastéis, ocorre o fator dupla diluição, que é a perda da melanina que forma o capuz? A melanina em si, né? Às vezes acontece de também acontecer uma diluição do capuz, não por ter diluição comum, mas por ser dupla diluição pastel, né? Duas aves pastéis mandando o fator pastel de diluição, às vezes quando junta esses dois fatores, ocorre uma dupla diluição do fator pastel. E daí surge o que a gente chama de asas cinzas, que são os pastéis que tem as asas bem claras, parece até, tem gente que confunde com diluído, mas não tem nada a ver com diluição comum, né? Ele tem a pena, tem uma característica diferente, tem o meio da pena é preta, tem uma borda preta também, como se fosse uma gota assim. E o interessante dos pastéis asas cinzas, né, que é o fator dupla diluição do pastel, é ele manter o capuz escuro, manter o capuz negro, né? E daí ele fica mais próximo do padrão que a gente vem buscando nos asas cinza. Logo vai ser uma mutação também que pode ir para torneio e ser reconhecida, tá? Então é isso, Yubis. Vamos lá. Adi, do Criatório Sabará, Minas Gerais. Qual o melhor cruzamento para corrigir capuz, melhorar a qualidade lipocromo de um exemplar? Bom, o capuz, para ele ser uniforme, curto, né, você tem que pegar um machinho que já tem um bom capuz, né, e uma fêmea que seja filha de um macho que tenha um bom capuz também, porque ela carrega no gene, né, dela, né, esse formato do capuz. Não é porque ela é uma fêmea que ela seja diferente, que ela não transmita a marcação do capuz. Então você tem que saber como são os pais dessa fêmea e conhecer o macho, né, o pai, exatamente o macho, para ver se ele tem um capuz legal, que ele vai passar isso para os filhotes, né? Então você tiver um macho que tem um capuz meio irregular e você tem uma fêmea que é filha de um macho que tem um capuz bem legal, bem contornadinho, né? Sem serrilhado, sem defeito, nem nada, você pode tentar corrigir o capuz fazendo esse cruzamento, tá? E o lipocromo, né, a parte vermelha, também você pode, aqui como ele pergunta, como melhorar, né, o lipocromo. Você pode usar fêmeas infiltradas, que tem lipocromo infiltrado no manto, para tirar machos mais vermelhos, né? Usar machos intensos, que a gente chama de intenso, que são machos bem vermelhos, que não tem aquela névoa branca na pontinha da pena. Tem que observar isso de perto. Um macho intenso com uma fêmea infiltrada vai te dar machos de boa qualidade, mas fêmeas normalmente serão infiltradas também. Então tem que saber dosar para ter tanto macho quanto fêmeas de qualidade no lipocromo, sem ter defeitos como infiltração no manto, por exemplo, tá? Alex Vargem Grande Paulista e John Novaz de Salvador, Bahia. Eles perguntam sobre preventivo, qual a melhor época para fazer e quais os medicamentos, né? E qual a importância do preventivo e de quanto em quanto tempo. Eu fiz um vídeo sobre preventivos que, na verdade, a gente fala preventivo, mas nada mais é do que um tratamento coletivo, né?
você faz um tratamento coletivo no seu plantel para eliminar alguma doença que possa ter alguma das aves do seu plantel e não espalhar e não te trazer problemas, né? Você pode fazer, eu costumo fazer antes da criação, né? Tem gente que faz antes e depois da criação também repete, faz 2 vezes por ano. Eu faço uma vez só por ano, antes da criação, tá? Depois eu procuro manter as aves sem medicamento, com uma boa higiene, uma boa alimentação, probiótico e tudo mais, que você já sabe, né? A importância de fazer o preventivo é basicamente essa, é você ter o plantel saudável, né? Não ter ovos brancos, embriões morrendo e tudo mais, tá bom? Aqui tem duas perguntas sobre época de reprodução no Nordeste. Eu moro aqui no Sudeste, eu converso muito com o pessoal do Nordeste, eles costumam falar que a época de chuva lá é a melhor época para reprodução, né? Que normalmente coincide com o inverno daqui do Sudeste, junho, julho e tal. Só que aqui o Enivânio de Campina Grande, Paraíba, ele diz que nessa época de junho tem muitos fogos, tá? E o Thiago Silva, Itapipoca, Ceará, ele faz essa mesma pergunta sobre a melhor época, né? Quanto aos fogos, você pode evitar a época de junho, né? Começando em julho, por exemplo, porque lá tem as festas juninas, tem uma tradição muito grande e é fogos direto, né? A semana toda, todo fim de semana, o mês inteiro. Às vezes acontece da fêmea abandonar o ninho, abandonar filhote e tudo mais. Então você procura evitar esse mês em locais que tenha muitos fogos e começa no mês seguinte, porque no Nordeste você tem a opção de criar o ano inteiro, né? Você que manda, é só se aumentar a quantidade de proteína e gordura na alimentação que você faz as fêmeas aprontarem mais rápido na época que você quer. Se você diminui a proteína e a gordura, você segura as fêmeas um pouco mais e deixa passar o mês de junho e no mês de julho você inicia a reprodução, tá bom? Gustavo Fantini, grande Fantini, BH, Minas Gerais. Quantos dias devemos deixar uma ave em quarentena e o que devemos observar para saber se não tem nada errado? Uma semana é o suficiente. Daí eu costumo pegar e fazer um tratamento dela nessa uma semana para dar uma limpada nela, tirar possíveis doenças que tenham. Pode usar o hack que o Aguinaldo tem disponível, ele manda para o Brasil inteiro, tá? Depois eu vou deixar o telefone do Aguinaldo aqui, senão a gente vai pôr o telefone aqui tantas vezes, então depois a gente fala do Aguinaldo. E o hack ele é muito bom para isso, porque ele já trata a micoplasmose e coccidiose. E daí você faz aquela semana, observa a ave, principalmente as fezes, e observa se ela tem algum tipo de ácaro, como piolinho, ácaro de pena, né? Para você, quando colocar para dentro do plantel, não levar esses problemas para o seu plantel, tá certo? Então é isso, Gustavo Fantini, né? Pedro, Natal, Rio Grande do Norte. Quais características devemos prezar ao adquirir tarins? Devemos optar por filhotes ou aves adultas? Olha, as características já entram em padrão, né? Aves com bom lipocromo, com uma boa oxidação. Muita gente não vai entender o que eu estou falando, porque tem pessoas iniciantes, tem pessoas intermediárias, pessoas que já estão criando há muito tempo, que conseguem entender isso que eu estou falando. Mas essas características, para quem está iniciando, é legal que a pessoa dá uma olhada na ave, principalmente na parte de saúde, né? Dá uma soprada, ver se não está com o ventre inchado, se não está com o peito muito magro, né? Se ela não tem nenhum ácaro nas penas, piolinho, nem nada. Procura pegar uma ave bem saudável, que seja bem esperta, que esteja com vivacidade ali dentro da gaiola, né? Observar isso. Essas características de saúde, tá?
Se a gente for entrar em padrão, daí fica muito alongado aqui. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre padrões e conversar sobre capuz, sobre manto, sobre asa, sobre postura, sobre tamanho, vários formato da ave, da cabeça, enfim. O padrão são muitos detalhes, tá? Optar por filhotes ou aves adultas. Eu prefiro filhotes, tá? Aves adultas, quem tem uma ave adulta de qualidade e criadeira não vai dispor, a não ser que por um motivo de estar abrindo espaço para trazer uma nova mutação para o plantel, tudo, mas daí isso você vai conseguir com seus amigos, com pessoas de confiança, assim que você confie, você pegue uma ave adulta, mas normalmente prefiro os filhotes, que é melhor, tá bom? Não vai te dar surpresas desagradáveis, tá? Jorginho, esse cara é uma figura, Jorginho, Pernambuco, Recife. Por que não é aconselhável o cruzamento de uma ave portadora de pastel com um canela? Na verdade, não é que não é aconselhável. Aliás, até é aconselhável. Você tira fêmeas pastéis de excelente qualidade, bem oxidadas, bem chumbadas, dentro do padrão que é desejável para torneios, tá bom? Deixar isso claro. Desejável para torneios. Cada um tem seu gosto individual, mas para torneio a fêmea pastel ou o macho pastel tem que ter uma qualidade, uma característica nas penas das asas, na cauda, que seja um cinza chumbo escuro, bem oxidado, uma marcação bem legal. A fêmea canela traz tudo isso. Então, se você cruzar um portador de pastel com uma fêmea canela, vão sair excelentes fêmeas. Eu acho que ele está falando isso porque todos os machos que nascerem vão ser ancestrais. E alguns vão ser portador de canela e outros vão ser paspaturo. E você não sabe você não tem como identificar, né, qual que é portador de canela e qual que é paspaturo. Daí você vai ter que segurar esses machos, senão você vai passar sem saber exatamente o que ele porta, né? Hoje, né, a gente segura mais tempo para ver como a ave vai ficar depois da muda, se ela tem qualidade de lipocromo, se ela tem um manto limpo nas fêmeas, por exemplo, ou nos machos também, se o capuz é bem simétrico, tudo. É interessante você segurar a ave e esperar a muda para só depois você passar ela, né? Então você pode até testar essas aves, que seria o mais interessante para você não descartar um paspaturo achando que é um portador de canela, tá? O único inconveniente é esse, tá bom? Valeu, Jorginho. Rodrigo Vilela, agora arrebentou com a pergunta aqui, minhas ó. Vou te falar, como que eu vou falar isso aqui? Eu vou ler a pergunta dele. Uma fêmea experiente de tarim com 4 anos de vida começou a fazer sua postura com várias bolhas de ar dentro dos ovos. Terceira postura que ela bota desse jeito, e desde então que começou a botar ovos com essas bolhas de ar, nunca mais vingou os embriões dentro dos ovos. Existe alguma forma de resolver isso? É genético? Existe tratamento? Tenho uma fêmea que está passando por esse problema, já dei cálcio, fiz tratamento e nada de resolver. Se souber, vai ser muito válido. Eu tive esse problema e eu resolvi exatamente como você está fazendo, com cálcio. Porque, pelo que eu me informei, com veterinário, inclusive da faculdade, que eu conheço ele há muito tempo, e ele trata de aves, cuida, tudo. Quando a ave vai colocar um ovo, se ele tem um tamanho muito grande e o ovo não está bem formado, a casca com uma quantidade boa de cálcio, na hora que ele sai, ele pode romper a bolha, a cápsula de ar. E quando rompe essa cápsula de ar, aparece um monte de bolinha de ar. Você enxerga elas, porque o ovo está tão fino, com pouco cálcio, que você vê todas aquelas bolinhas de ar. Quando acontece isso, ele não desenvolve, esquece, pode jogar fora que ele não vai para frente, tá? Então eu resolvi dando cálcio, né? Melhorou e a fêmea nunca mais teve esse problema, tá? Ele está falando que deu cálcio, fez tratamento e não resolveu. Então, não sei se pode ser que aumentando a quantidade de cálcio, dando vitamina D,
colocando um pouquinho num lugar que bata um reflexo do sol ali, não precisa ser diretamente no sol, né? O cálcio, para ser absorvido, ele precisa de algumas coisas, e uma delas é a vitamina D, né? Senão ele não é absorvido, né? E a vitamina D, para ser absorvida, precisa do sol, e uma coisa precisa da outra, então leva a todos esses problemas aí. Falou, Rodrigão, Rodrigo Vilela, um dos diretores lá do Clube Carduelis Brasil, CCB. Abraço aí para todo mundo. Jefferson Machado, João Pessoa, Paraíba. Qual a quantidade de postura máxima por temporada para preservar a saúde da ave? Ó, eu uso 3 posturas completas, que é a fêmea botar, chocar e criar os filhotes. Essas 3 posturas completas, elas costumam ocupar praticamente 6 meses, né, do tempo de criação. Daí, depois de 6 meses, já começa a ave querer entrar em muda, então fica difícil. Se por acaso uma das posturas falhar, der ovos brancos, ou a fêmea não chocar, ou botou no chão, sei lá, morreu os filhotes, você pode fazer uma 4ª postura, até 5 posturas você consegue fazer sem prejudicar muito a fêmea, porém ela não seja uma 5 posturas completas, só 3 completas. 4 completas já é complicado. Na 4ª postura a fêmea pode entrar na muda no meio da reprodução, ou criando os filhotes, ou chocando, enfim. Essa fêmea, você tem que pensar que você vai usar ela outros anos, né? Você vai usar vários anos. Então não adianta você querer tirar o máximo proveito dela agora. Tem gente que faz isso porque não fica com as fêmeas, se desfaz de tudo, compra tudo. É mais um comércio, vai. Tem muita gente aí que gosta de ver o voador cheio de passarinho lá, de tarim, não tem qualidade, não tem... não visa uma qualidade. Quem visa qualidade guarda as fêmeas boas, preserva elas, deixa dar só 3 crias, cuida, né? Para que no próximo ano ela esteja apta a criar novamente, né? E vale mais a pena você ter 10 filhotes de qualidade excelente do que você ter uma voadeira cheia de passarinho que você não sabe nem o que vai dar ali. Vai cruzando um com o outro, o que está pronto põe com a que está pronta, não tem um foco, não tem a direção, né? Então, já até extrapolei aqui, a pergunta era só sobre, são 3 posturas, tá bom? Foi o Jefferson. Mais uma pergunta aqui só, do Tiago de Santo André. Tiago, qual a sua opinião? O Tiagão, velho, que cria chanto e negrito, tem uns híbridos show de bola. Abraço, Thiago, fica com Deus, viu? Qual a sua opinião sobre estruzada para pintacilgo? Eu já, no vídeo que eu falei sobre alimentação, novas tendências de alimentação, tudo eu falei sobre estruzada. A estruzada, somente estruzada para pintacilgo, eu hoje ainda não acredito nesse manejo. Tá? Eu posso estar errado, né? Porque eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado. Mas a minha opinião, né, é que você pode dar a estruzada junto com farinhada, junto com semente cozida, junto com mais alguma semente de qualidade, uma perila, uma chia, né, e fazer uma alimentação um pouquinho mais variada, usando a estruzada como uma base também, né, mas estruzada exclusivamente, por enquanto eu não vejo nada no mercado que possa suprir todas as necessidades da ave, entendeu? Principalmente as necessidades que a ave tem de quebrar a semente. Ela vai quebrar a estruzada, ela quebra a estruzada, você tem uma perda, cai um pedaço, cai farelo da estruzada, acaba não sendo tão produtiva assim quanto a gente imagina, tem uma perda muito grande. Então, eu acho legal você usar de várias formas, a estruzada umedecida, que eles conseguem comer melhor, não perde, não querem descascar nem nada, tá? É isso aí. Esse aqui é o primeiro bloco e daqui a pouco eu tô gravando já o segundo bloco e não esqueçam de assistir o segundo bloco, tá bom?
Quem quiser o hack que eu falei para fazer a prevenção, que o Gustavo, foi o Gustavo Fantini, né, que perguntou, foi o Gustavo Fantini que perguntou sobre quarentena. Quem quiser o hack, aqui está o telefone do Aguinaldo, o Zap, tá? E se quiser mais algum produto, é só conversar com ele. Valeu? Valeu, galera, até daqui a pouco a gente se vê. Abraço!